E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do PetCast. É um programa introduzido pelo Pet Arquitetura e Urbanismo. E dessa vez eu queria agradecer novamente ao pessoal do Labis, que está fornecendo espaço para a gente, e ao pessoal da pós-produção também, que vai editar esse episódio com a gente. Meu nome é Stefano, eu sou aluno do 5º e último ano de faculdade, e eu tô aqui com o Thiago. Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Thiago, como o Stefano já falou. Hoje eu vou estar ajudando ele aqui. Então, é a minha primeira vez, estou um pouco nervoso também, ainda mais pela presença da pessoa que está aqui na minha frente, que logo vocês vão saber. Estou no 3º ano de Arquitetura e Urbanismo aqui na PUC e que ocorra tudo bem nessa conversa que a gente vai ter aqui hoje. Vai dar tudo certo. A gente está nesse novo formato, então, que a gente está introduzindo o vídeo no PetCast. Vocês já devem ter visto alguns episódios antes desse. E eu gostaria só de frisar de que nenhuma opinião aqui dita referencia a todo o grupo Pet, mas é individual de cada um. E vamos finalmente introduzir o Fábio Boretti, professor nosso que a gente acompanha desde o 2º ano de faculdade. E aí, Boretti? Adorando estar aqui com vocês. Ainda mais pelo fato de ter sido aluno PET durante a minha graduação. PET é um grupo que eu tenho um carinho imenso. PET me apresentou possibilidades, caminhos, pessoas importantes na minha formação e na minha vida profissional. Um prazer conversar com vocês. Que legal. Ainda mais num assunto dessa natureza. Bom, agora a gente vai começar com as perguntas, então. E a primeira que eu queria fazer para você, Boretti, é como que a música entrou na sua vida e se há momentos no qual ela conversa com a sua prática como arquiteto e professor também. E se você sente que ela molda o seu olhar em processos de criação na arquitetura de alguma maneira. Bom, se me permitir, eu vou tentar responder falando um pouco de como eu escolhi fazer arquitetura, né? Eu acho que todos nós, no começo, no final do 2º grau, a gente tem essas dúvidas a respeito das nossas profissões, né? O que nós vamos fazer daquele momento para diante e tudo mais. Então, antes de estudar música, eu estudei um pouco de música a partir dos 15 anos, 16 anos, eu comecei a estudar música, né? Então, a música entrou na minha vida, respondendo a primeira parte, Stefano, pela minha família, vamos dizer assim, sobretudo pelo meu pai e um tio, que eram muito musicais, estão aqui conosco ainda, né? São musicais, ninguém tocava nenhum instrumento. No entanto, a música era presente em casa, muito presente em casa. O encontro entre essas pessoas, tios, primos, enfim, era permeado por música, ou seja, ouvir música, né? Aos domingos, aos sábados, era uma coisa muito musical, embora ninguém dessas pessoas que eu mencionei tocava um instrumento. Então, mas portanto, a música sempre esteve presente, né? Antes de começar a estudar o instrumento, como eu disse a vocês, que a partir de uns 15, 16 anos eu comecei a estudar violão, como resultado dessa música constante em casa. E que música era essa? Música popular brasileira, música jazz um pouco, música instrumental brasileira, choro, enfim, como era muito presente e ela estava espacialmente distribuída em casa por conta de som, caixas de som. Meu pai tem caixas de som imensa, então a música era um personagem espacial em casa, era uma espécie de uma entidade espacial, né? Ocupava o espaço ali, né? Aí eu me interessei pela música e fui estudar violão, mas antes de estudar violão eu já tinha iniciado o meu estudo de desenho. Então, assim, interessante falar, porque o desenho veio bem antes da música. A minha paixão pelo desenho, que talvez tenha sido o conhecimento, a ação, o gesto e o pensamento que ele gera na gente, a crítica que ele gera na gente, para quem desenha, e vocês sabem disso, veio antes do próprio impacto que a música trouxe para mim nesse momento em que eu comecei a entender música um pouco melhor, quando eu comecei a estudar, né? E desde então a música é muito presente. Eu fui fazer a faculdade de arquitetura, depois eu pensei até em prestar a faculdade de música, comecei a estudar, mas logo parei. Isso lá na cidade onde eu nasci e cresci. Estudei com professores que tentaram colocar ali a teoria, a parte da teoria da música. Eu queria como prática, sempre ter a prática
como, né, o modo de aprender ali. Tive um professor nesse primeiro momento, e aí eu parei de estudar música. E passei a estudar música sozinho. Quando eu falo estudar música, bom, eu sou longe de ser um músico. Eu não sou músico. Eu sou um apaixonado pela música, né? O que eu toco e o que eu sei um pouquinho de música é mínimo. Me permite ter uma compreensão da música que eu gosto, das manifestações musicais, dos estilos musicais, dos compositores que eu admiro e escuto sempre, que estão sempre comigo, assim. Mas eu não sou um músico, sou incapaz de compor. E isso também foi uma percepção ao longo do tempo, assim. O fato de ser incapaz de compor ou não ter esse dom de compor não exclui a atenção ao ouvir a música que eu adoro, que é muito importante para minha formação, aí emendando um pouco no restante da pergunta, para minha formação e, sobretudo, para o meu trabalho, entendeu? Eu acho que a música é muito presente no trabalho. Eu acho que uma manifestação em mim, a música causa em mim, instiga em mim além de uma vontade, né, de querer estudar aquelas linguagens musicais, me interessar pela linguagem musical. Eu acho que, acima de tudo, ela causa ela amplia sensações, sabe? Ela coloca atenção ao olhar e ao ouvir, ao olhar no sentido amplo, assim, quase que simbólico, porque eu estou ouvindo a música, né? Mas o meu trabalho como arquiteto, ele sempre está permeado pela música. Aquilo instiga a criatividade, potencializa a criatividade. Eu acho que é muito importante compartilhar isso com vocês, porque vocês podem ter as suas próprias músicas que gostam, ou outras manifestações artísticas que admiram ou fazem, em paralelo ao ofício de arquitetura que vocês vão em breve começar. E eu acho que vocês vão perceber que isso aqui é totalmente conectado, sabe? São ações que vão sempre potencializar pelo bem, para o bem, o ofício da nossa profissão, porque o ato criativo ele é beneficiado por essas outras manifestações que nos comovem, que nos ampliam a sensibilidade, entendeu? Então eu tenho com a música, Stefano, uma relação muito forte, né? O fato de ter estudado, de ter sido um aluno que foi adiante nos estudos da música. Depois eu tive outros professores quando eu mudei para Campinas, de música. Tive colega, fiz muitos amigos com a música. Essa é uma outra característica belíssima. Eu fiz muitos amigos, amigos inclusive que fizeram música na época que eu estudava aqui na PUC, a Faculdade de Arquitetura. Eu fiz amigos que estavam estudando música na Unicamp. Eu ia vê-los tocar, e pelo fato de eles estarem tocando músicas que eu adorava, eu chegava assim, puxa, eu adoro isso que você está falando, esse compositor que você está tocando. E aí era interessante, porque eu conhecia o que esse músico profissional estava tocando, quase como se ele tivesse, que a gente estivesse projetando aqui, chegasse um estudante de música e falasse, nossa, é espetacular, vocês estão estudando a Lina Bard, ou Artigas, ou Paulo Mendes da Rocha, ou Oscar Niemeyer, e esse estudante de música reconhecesse esses autores, esses mestres que estão presentes na nossa formação. Então o diálogo era muito legal, muito bacana. Qual é a última parte? É se elas têm impacto na minha formação, no meu trabalho. No seu processo de criação, nessa parte mais criativa, eu acho. Né? Eu acho que talvez seja a parte mais difícil da pergunta. Eu acho difícil fazer uma associação muito imediata, sabe? Eu acho diminuir a potência dos dois trabalhos, né? A arquitetura e a música, né? Acho muito curto, assim, meio raso, às vezes, associar algumas coisas que percebemos em música, associar diretamente no meu trabalho de arquiteto, entendeu? Então, mas é claro que tem impacto, porque tem esse espécie de lastro comum, né? E essa vontade de querer me aproximar da música, me interessar pela música, me deixar cativar pela música. E o simples fato de me deixar cativar, me deixar estudar e deixar aquela percepção da música entrar nos outros trabalhos que faço, ela tem impacto direto. Mas eu acho muito difícil a gente falar assim, tem um ritmo, música, harmonia, melodia e ritmo. Como vocês associam ritmo na arquitetura? Será que é possível?
Será que um espaçamento entre um som e outro tem a mesma razão de existir do espaçamento entre um pilar e outro? Creio que não. Não é tão imediato assim. Né? O espaçamento de um pilar e outro que aparentemente, visualmente, daria uma espécie de ritmo na leitura de um edifício, me parece diferente. Tem razões diferentes de ser, né? No ritmo da música. Né? Espaço. Como é que é o espaço? O que é a melodia? Melodia, é interessante pensar, a melodia é uma coisa que é uma sucessão de notas. Você assovia uma música, cantarola uma música, sem saber, sem ser músico. Né? Então, o que você está produzindo como som é uma sucessão de notas. Né? Como seria essa percepção na arquitetura de coisas que são lidas uma após a outra, sucessivamente após a outra, em percurso? Olha que interessante, quando a gente vive o espaço, né? A gente está dentro de um espaço, a gente está andando pelo espaço. Quando a gente está ouvindo uma música, eu estou estático e a música é que chega em mim. Quando eu estou no espaço, eu estou andando e o espaço está, entre aspas, parado. Né? Então tem associações interessantíssimas para fazer. Mas eu acho que a gente teria que ampliar um pouco esse repertório. Eu acho que seria muito legal ouvir os músicos. Né? A música está presente constantemente. Ela é meu amiga, fiel e companheira quando eu estou projetando, pensando, lendo, estudando, inclusive para pensar como é que eu pego esse conhecimento adquirido pela experiência e vou passando para vocês nas disciplinas e tudo mais. Né? Tá presente sempre. Ainda bem. Me faz bem. Que legal. É legal entender isso. Porque não é uma associação tão direta, né? Acho difícil de ser direta. Só que, de algumas maneiras, a gente vê essa ligação meio... Com certeza. Até nas formas que a gente vê na aula, né? Tipo, tá tendo harmonia, tá tendo... Né, a questão até do ritmo. Será que quando a gente está construindo alguma coisa, está tendo a harmonia de fazer essas coisas? É interessante. Quando você falou harmonia, eu tinha falado melodia. Né? A melodia, eu entendo aquela coisa que você canta e que você imediatamente reconhece. Reconhecer a harmonia é mais difícil, né? Mais difícil. Né? Parece que a melodia é uma coisa sucessória, assim, uma coisa atrás da outra. E a harmonia é uma soma de coisas juntas e ao mesmo tempo. Né? Essa soma de coisas juntas e ao mesmo tempo se aproxima muito do ato de projetar. A gente sempre discute com vocês na aula de projeto. Né? Projetar é uma síntese de uma série de coisas que podem ser lidas autonomamente. Estrutura, espaço. Espaço não. A estrutura, um programa, a aritmética, o vão, a dimensão. Mas quando a gente projeta, sol, clima, topografia, tudo a gente pode entender essas coisas autonomamente, vamos dizer assim. O ato de projetar me parece um ato de compor. Harmonicamente, juntar tudo aquilo e dar uma espécie de síntese lógica para aquilo, entendeu? Mas, repito, eu não sou músico, eu posso estar falando para um músico algo que não é tão natural para ele, mas para a gente é. Isso a gente pode falar da nossa profissão com mais segurança, né? Beleza, obrigado, Moretti, pela resposta. Então é isso, gente, esse foi o fim do primeiro episódio, fiquem ligados no próximo, que a gente vai fazer algumas outras perguntas sobre arquitetura e música.